Eu acho lindo porque quando Davi derruba Golias, Davi ele era extremamente improvável para estar ali. Mas quando Davi derruba Golias, Saul fica perguntando para Abner: quem é esse? Quem é o pai dele? Qual que é o pedigree? De onde que esse menino surgiu? Sabe de uma coisa? Nesses dias Deus vai levantar muitos meninos e meninas, muitos homens e mulheres sem pedigree, sem uma família, quem indica por trás. Deus vai levantar homens e mulheres que carregam um som do céu para liberar palavras do céu. Sabe de uma coisa? Deus já trouxe alguns avivamentos no passado. E sabe o que Ele tem prometido para a igreja dele na face da terra? Que Ele vai fazer de novo. Abacuque capítulo 3, o profeta vai orar e fala: ouvi a tua palavra e temi no decorrer dos anos, e eu oro, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz conhecida, faz de novo. E isso que eu tenho escutado do Espírito Santo nesses dias, eu não sei você, mas eu sei que o Espírito Santo fará algo novo, fará algo de novo, vai vir um derramar sobre nós como igreja que a gente nunca viveu antes. Nós vamos viver, gente, literalmente o céu na terra. Independente de situação política ou não, nós vamos viver o céu na terra, porque isso é promessa para a igreja. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito viria sobre toda a carne. E é nesse cenário que Deus começa a prometer libertação, que a Bíblia vai falar que Deus encontra um homem improvável. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem os improváveis para uma hora específica. Deus sempre tem alguém, uma carta na manga para levantar, para fazer diferença. E esse homem chamado Gideão, Deus levantou ele nesse tempo improvável. A Bíblia vai falar que ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava fazendo pão em um lugar onde se fazia vinho. O trigo, ele era malhado, não era no meio de no lagar. O lagar era o lugar onde se pisava a uva para fazer vinho. Mas ali, Gideão, eu acho incrível isso nele. Ele estava sendo extremamente intencional. A alegria daquele povo estava sendo roubada, certo? Eles não estavam mais produzindo vinho. E vinho, na Bíblia, fala de alegria. Só que Gideão estava naquele lugar profeticamente fazendo pão, declarando assim: eu vou ver de novo esse lugar sendo cheio do vinho do Senhor. Eu vou ver de novo a alegria tomar conta do meu povo. Ele estava em um lugar estratégico e profético escondido ali. Sabe de uma coisa? Deus está à procura dos Gideões hoje, que independente do cenário político, econômico, familiar, continuam em lugares profetizando vida em tempos de caos. Deus está procurando homens e mulheres que se posicionem em um lugar de vida, sabe? Gideão estava em um lugar onde outrora era alegria. Eu não sei quantos já viram quando se pisa a uva para fazer vinho, é aquela festa, né? É uma festa toda. Mas aquele povo não tinha motivo para celebrar. Mas Gideão, profeticamente, estava naquele lugar escondido. Deus está à procura de homens que, independente do cenário da nação, estão posicionados profeticamente para mudar os céus. E a Bíblia vai falar que um anjo do Senhor encontra Gideão e olha para ele e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão olha para ele e fala assim: quê? Eu? Valente? Eu estou aqui escondido para não ser visto e eu sou valente? Como assim? E aqui eu começo de fato a pregar. Antes de Deus usar Gideão para libertar um povo, Deus trouxe libertação primeiro para Gideão. Gideão era um homem preso a traumas, a situações de dores. Ele tinha trauma de pobreza. Já viu pessoas que têm trauma de pobreza? Ai, meu passado, eu já passei isso, aquilo. A minha família é a mais pobrezinha. Eu sou um vermezinho de Jacó. Ele tinha um vitimismo crônico. Ele olha, a Bíblia vai falar que Gideão ficou ali apresentando as desculpas dele para Deus. E quantos de nós não somos assim? Eu quero falar nessa manhã, eu venho como encargo profético, que antes de Deus mudar toda a nação, a mudança começa em mim. A cura precisa brotar em mim. Isaías 58 vai falar que a cura do Senhor brotará sem detença. Quantos de nós, Deus tem nos chamado para se posicionar
E a gente olha para nós mesmos e fala assim, eu? Quem sou eu na fila do pão? Eu não tenho nem pedigree para isso. A minha família, ela é a mais pobrezinha. E, gente, não, eu não. E o vitimismo, a covardia tem nos roubado do lugar de propósito. A Bíblia diz que os céus olhou para Gideão e viu em Gideão muito mais do que um homem medroso, mas viu em Gideão um homem corajoso, um homem valente. A boa nova é que os céus olham para nós e não nos vê na condição que a gente está hoje, mas na condição qual nós seremos transformados. Deus não olha para você e olha os seus pecados. Deus olha para você e vê um homem e uma mulher santa. Talvez hoje você se olhe e fale assim, eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz. Eu não. Deus pode chamar outro. Eu não. Eu sou tímido, eu sou tímida. Quantas desculpas a gente dá para o Senhor? Gideão falou assim para Deus, eu não tenho influência nenhuma. O meu Instagram nem é verificado. Eu não tenho nenhuma conta verificada no Instagram. E quantos de nós somos assim? A gente olha para o aqui e para o agora, pensando que Deus escolhe no aqui e no agora. Mas sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 1, ele vai falar que Deus escolheu as coisas vis desse mundo para confundir as sábias. Talvez você chegou aqui cheio de medo, cheio de traumas. Talvez você chegou aqui falando, eu já pequei muito, eu já errei muito. Mas sabe de uma coisa? Independente da sua situação, existe uma escolha do céu. E essa escolha não é baseada naquilo que você faz, não é baseada naquilo que você é, mas é baseado no sangue do Cordeiro que foi derramado. Gideão se enxergava medroso, mas o céu olhava para Gideão e via um homem forte. Talvez você se enxergue tímido, tímida, pequeno, pequena, mas os céus estão olhando e falando assim, é essa que eu vou usar, é esse e essa que eu vou usar para transformar a nação. Sabe de uma coisa? Chegou a hora do céu sacudir e liberar sobre a sua vida uma unção e uma graça nova. Não é sobre ser verificado no Instagram, não é sobre ter muitos seguidores, mas é sobre ter a bondade e a misericórdia te seguindo todos os dias. É sobre fechar a porta do seu quarto e ainda ouvir os céus. Nós estamos muito presos aqui ou agora. Alguns dias o Senhor tem me chamado para se posicionar, e eu falo, Deus, eu não tenho nenhuma conta verificada, eu não tenho nem isso nem aquilo. E o Senhor falou assim, você tem a influência do céu. Sabe de uma coisa? Nós não vamos conduzir pessoas pela influência da terra, mas a influência dos céus. Deus está à procura de homens e mulheres que carregam um som do céu dentro de si, que carregam uma palavra pontual para os nossos dias, uma palavra de transformação. Gente, a minha esposa sabe disso. Eu sou bem assim, eu procuro ser. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E um dia eu peguei um Uber. E o Uber começou a maldizer o Brasil. Começou a falar, você viu a situação que está o Brasil? E começou a falar, eu estou assim, não estou vendo isso não, estou vendo o Brasil transformado. Gente, ainda que a realidade não seja essa, assim, né? E eu comecei, aí ele olhou para mim e falou assim, que país que você vive? Aí eu estou assim, eu vivo no Brasil, mas eu sou cidadão do céu, sou embaixador e eu mudo os decretos a partir da minha palavra. Nós temos que ser posicionados. Tem pessoa que é tão negativa que só vê o erro, que só aponta, nossa, a gente achava que o governo de Bolsonaro ia fazer isso. Gente, de verdade, se a gente esperar nessa terra, nós somos os mais vis de todos os homens. A nossa esperança não está em nenhum partido, está naquele que é o Senhor. E sabe de uma coisa? A mudança está dentro da igreja. Nós governamos as regiões celestiais. A mudança da nação está a partir do meu posicionamento. Deus primeiro curou Gideão, para que a partir do posicionamento de Gideão fosse uma resposta. Nesses dias Deus deseja nos curar dos nossos traumas, das nossas dores. Talvez você não se escolheria, mas o céu te escolheu. Talvez você não se elegeria, mas o céu te elegeu.
Talvez você mesmo se sabota e fala assim, eu? Todo mundo menos eu. Mas sabe de uma coisa? Os céus continuam procurando homens improváveis, homens de fala pesada, homens gagos. Os céus continuam procurando meninas órfãs como Esté para ser rainha. Os céus continuam procurando homens que eram assassinos para se tornarem apóstolos dos gentios. Talvez você chegou aqui hoje e falou, eu pequei tanto, eu errei tanto, eu usei droga, eu fiz isso, mas Deus continua te dizendo, eu te escolhi. Tem uma canção que ela é muito linda, que fala assim, apesar das feridas, apesar do passado, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Sabe de uma coisa? Apesar de mim, apesar de todas as nossas fraquezas, de todos os nossos traumas, o Senhor nos escolheu. Deus te escolheu. Você é alguém amado, eleito no céu. A Bíblia diz em Efésios que Ele nos predestinou em amor. Você não é um erro. Talvez até hoje Satanás tenha colocado na sua mente que você é um erro. Talvez os seus pais não te planejaram. Talvez você é um amor de carnaval. Mas sabe de uma coisa? Os seus pais podem não ter te planejado, mas os céus te elegeu e te escolheu para esse tempo e para essa hora. Você não nasceu por um acaso nesse tempo. Gideão estava olhando e falando, a minha família é a mais pobrezinha, eu não tenho influência alguma. A minha conta bancária, ela está no negativo. Talvez você olhe e fale, a minha conta bancária está no negativo. Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre pedigree, mas foi sobre ser posicionado. Eu acho lindo porque quando Davi derruba Golias, Davi ele era extremamente improvável para estar ali. Mas quando Davi derruba Golias, Saul fica perguntando para Abner, quem é esse? Quem é o pai dele? Qual que é o pedigree? De onde que esse menino surgiu? Sabe de uma coisa? Nesses dias Deus vai levantar muitos meninos e meninas, muitos homens e mulheres sem pedigree, sem uma família, quem indica por trás. Deus vai levantar homens e mulheres que carregam um som do céu para liberar palavras do céu. Mas para isso, a transformação começou em Gideão. Ele olhou e falou assim, homem valente eu? Não, Senhor, eu não sou valente. E Deus começou a falar com Gideão. E Gideão, a gente não consegue ater todo o texto. Você pode ler em Juízes capítulo 6 na sua casa. Mas a Bíblia vai falar que Gideão estava ali. E ele falou assim, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Então eu vou trazer uma oferta. E aí quando ele traz aquela oferta diante do altar do Senhor, porque a oferta, gente, ela move os céus. É um princípio muito poderoso. A Bíblia diz que ele trouxe carne e caldos e derramou numa pedra. E aquela pedra subiu uma fumaça, um fogo, consumiu ali o sacrifício de Gideão. E a palavra vai nos falar que ali o Senhor disse para Gideão, não temas, você não morrerá. Eu sou Jeová Shalom. Pela primeira vez, Deus se descreve como Jeová Shalom. Sabe o que significa? Eu sou a sua paz. Eu quero te falar que talvez você chegou aqui tão desassossegado, com tanto medo, olhando para as suas dores, para os seus traumas, para os seus pecados. Mas sabe o que o céu está dizendo? Eu sou a sua paz. Eu sou a sua paz em tempos de guerra. Eu sou a paz que excede todo entendimento. Jesus ele diz em João 14, 27, que Ele nos deixaria a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem dEle. Talvez você está aqui debaixo de tanta pressão, a sua semana não foi nada fácil, e você está pensando assim, vai começar mais uma semana, como que vai ser? Mas o Senhor está dizendo, eu sou a sua paz. Não temas, eu sou a sua paz. A Bíblia diz que Gideão edificou um altar.
Tudo começa quando a gente edifica um altar. Gideão foi curado quando o céu falou para ele que ele era paz, mas quando ele levantou um altar. Nesses dias Deus está à procura de homens e mulheres que levantam altares. Homens e mulheres que estão levantando altar no meio da rua de adoração. Eu quero te desafiar, a igreja do Senhor, nesses próximos dias, nessa semana que é decisiva para a nossa nação. Vai para o meio da rua, começa a orar em lugares estratégicos, seja um profeta de Deus, não só na igreja. Orar aqui é maravilhoso, mas Paulo vai escrever em Timóteo: eu quero que os homens levantem mãos santas em todo lugar, sem ira e sem contenda. Deus está nos mandando a levantar mãos, Deus está nos mandando a ser intencional com o céu. Começa a edificar altares, começa a buscar o favor de Deus. Quando Gideão edificou um altar, Deus edificou Gideão. Quando você edifica um altar, Deus edifica você. Quando você corre para o secreto, as verdades do Altíssimo passam a vir sobre você. Você começa a ouvir aquilo que os céus falam a seu respeito. Talvez Gideão cresceu ouvindo: Gideão, nós somos pobres demais, nós somos menorzinho. Mas diante do céu, Gideão não era o menor, não era pobre. Quando ele edificou um altar, os céus falou para ele: você é valente e valoroso. Qual que foi a última palavra que você ouviu de Deus? Eu não estou falando de um profeta profetizar para você. Eu estou falando do Espírito Santo trazer dentro de você uma palavra. Qual foi a última vez? Deus deseja nos edificar e firmar as nossas raízes nesses dias, debaixo de palavras que a gente ouve dEle. Existem palavras dos céus a meu e a seu respeito que precisam ser liberadas. Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos bons ao meu e ao seu respeito.